A primeira doutrina da graça que nós vamos trabalhar vai ser a doutrina da depravação total do ser humano, ou depravação radical, ou inabilidade total. Eu vou explicar ao longo da pregação o que isso significa. Nós vamos perguntar a respeito de qual é a situação do ser humano. De onde Deus nos tirou? Qual era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo? Como é o ser humano, né, em sua essência? O ser humano é bom por natureza? O ser humano, ele está doente, né? Ou ele é bom, mas está doentinho? Ou ele está totalmente morto e necessitado de uma nova vida espiritualmente falando, né? A gente vai observar isso na Escritura, nos textos. Isso vai ter muitas implicações, porque se nós não entendermos direito de onde Deus nos tirou e qual situação nós estávamos, né, nós também não vamos compreender quão grande é a salvação em Cristo Jesus. Então, o tema de hoje é justamente esse: a depravação total, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos salvou. Qual é a condição do ser humano sem Deus? Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ver Paulo falando aqui aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando com crentes, com pessoas que já nasceram de novo, com pessoas que já se converteram a Cristo, foram convertidas a Cristo. Vamos lá, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto já começa mostrando que Deus nos deu vida, que Deus tomou uma iniciativa, Ele nos deu vida, porque qual era a nossa condição? Aqui os crentes de Éfeso, mas a mesma condição de qualquer cristão, né, em toda a história: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A nossa condição antes de conhecer a Cristo é uma condição de morte espiritual. E fica logo a pergunta: o que um morto é capaz de fazer? O que um morto pode fazer por si mesmo? O que um morto pode fazer para pagar o preço pelos seus pecados? O morto não pode fazer absolutamente nada. Não existe nada em nossas mãos que nós podemos fazer para nos justificar diante de Deus. Em Isaías nós entendemos que até mesmo os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus para nos justificar. Imagina, um trapo imundo era como se fosse um absorvente usado naquela época. Ou seja, nada do que nós pudéssemos fazer nos salvaria. Nós estávamos mortos, era necessário uma iniciativa divina. Abra comigo João capítulo 6. Verso 65. Prosseguiu Jesus falando: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O ser humano, por ele mesmo, ele não tem habilidade, a força, a vontade de ir até o Senhor Jesus Cristo, a não ser que o Pai lhe conceda, a não ser que haja uma intervenção divina. Toda conversão é um milagre. É Deus dando vida ao que está morto. É Deus abrindo os olhos daquele que está cego para compreender a graça, a misericórdia em Cristo. Abra comigo João capítulo 3, verso 3. João 3, verso 3. Jesus encontrando de noite ali com Nicodemos. A isto respondeu Jesus:
em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, existe uma condição em que as pessoas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente doentes, mortas. Morte espiritual. E Jesus vai dizer para um religioso, para Nicodemos, um dos principais dos judeus, que conhecia muito a sua Bíblia, o seu Antigo Testamento, né? É necessário nascer de novo. É necessário um novo nascimento. Por quê? Porque você pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente morto. Por que a condição do ser humano é essa? Abra comigo Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem foi o primeiro homem que pecou? Adão. Adão quebrou a aliança com Deus. Adão quebrou o pacto com Deus. Lembre-se, qual era a condição? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, mas no dia que comeres, certamente morrerás. Adão e Eva pecaram. E Adão, como representante federal da humanidade, o pecado de Adão afetou toda a sua descendência. De forma que nós já nascemos, somos concebidos em pecado, como diz o Salmo 51. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. As crianças, desde sua meninice, já pecam. Você não precisa ensinar uma criança a pecar. Você precisa ensinar o seu filho a fazer alguma coisa errada? Não, só deixe de ensinar o certo que você vai ver ele cometendo pecados. Egoísmo, mentira, entre outras coisas, desobediência, por aí vai. Porque a raiz, a natureza humana se tornou maculada, manchada pelo pecado. Nós necessitávamos de uma nova vida, de um novo nascimento. Abra comigo Marcos capítulo 7, verso 21 ao 23. Nós vamos ver a condição do coração humano. Vamos lá, Marcos capítulo 7, 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Hoje em dia tem muito conhecida aquela ideia de que o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe, né? Só que a Bíblia diz que o mal vem de dentro. O coração do homem está corrompido. O coração do homem está maculado, manchado por conta do pecado. É de dentro que sai a prostituição, furtos, homicídios, adultérios, ou seja, a culpa é dele. Ele é responsável pelos seus crimes. Ele é responsável pelas suas malícias, pelas suas maldades. O ser humano, o coração do homem, coração aqui como todo o seu ser, está contaminado pelo pecado. É uma situação terrível, meus irmãos. É uma situação horrível. Abra comigo Jeremias 17, verso 9. Olha o que fala a respeito do coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando aquele seu amigo chegar e der aquele velho conselho, siga o seu coração. Lembre-se desse versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não siga o seu coração. Não siga. Ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto.
né? Não é o coração que se deve seguir, né? E é necessário que Deus tire esse coração de pedra, um coração insensível ao Senhor, esse coração que está morto, e coloca um coração de carne, um coração sensível ao Senhor, um novo coração. É necessário um novo nascimento, uma regeneração, senão o homem está caminhando para a sua própria destruição, a sua própria ruína, porque ele está mergulhado em seus delitos e pecados. E quando a gente diz depravação total, a gente não está dizendo que o homem ele é tão ruim quanto ele poderia ser, porque com certeza até mesmo Hitler poderia ser mais perverso ainda do que ele já foi, poderia ter matado alguém a mais, poderia odiar mais outras pessoas, mas a gente está falando que em todo o aspecto do seu ser foi contaminado pelo pecado, intelecto, emoção e vontade, tudo que ele faz está manchado pelo pecado. E nós também entendemos que total, como todos os seres humanos, quando vai dizer lá em Romanos 3,23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. O pecado não afetou só alguns, todos pecaram. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Abra comigo Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal o desígnio do seu coração. Então nós vemos a depravação do homem, a incapacidade do homem de se justificar, de se purificar diante de Deus e até mesmo de responder a palavra de Deus se o Senhor não agir primeiro, se o Senhor não o conceder, se o Senhor não abrir os seus olhos, né? E como eu falei que todos pecaram, como nós vimos em Romanos 3,23, vamos observar em Romanos 3, do 10 ao 18, mais uma descrição da condição pecaminosa do ser humano. Romanos 3,10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus nos seus olhos. Olha a condição, o diagnóstico do ser humano, do coração humano. Quando Paulo está trabalhando ali no capítulo, nos primeiros capítulos de Romanos, ele vai mostrar que tanto gentios, ou seja, aqueles que não conheceram as promessas de Deus, a lei de Deus, pecaram contra Deus porque eles têm uma lei gravada no seu coração. Eles têm uma consciência que os acusa quando eles estão fazendo algo errado. Mas os judeus que conheceram a lei, que conheceram a Escritura, os mandamentos, também quebraram esses mandamentos e pecaram contra Deus. E no capítulo 3 ele generaliza: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, quando nós passamos pelos mandamentos de Deus, nenhum de vocês, e nem eu mesmo, poderíamos dizer assim: eu nunca pequei, eu nunca quebrei um mandamento de Deus. Se a gente for observar em 1 João, aquele que diz que não tem pecado, constitui-se mentiroso. Todos nós quebramos as leis de um Deus que é totalmente bom, que é totalmente justo, que é totalmente santo, que é sem mácula, que é onipotente, soberano, todo-poderoso, eterno. Nós quebramos as leis de Deus. Só basta nós passarmos por alguns mandamentos. Quem de nós nunca mentiu?
Quem de nós nunca desobedeceu os pais? Quem de nós nunca cobiçou algo do outro? Pare para observar, olha a situação, a condição de um ser humano sem Deus é uma condição de morte espiritual. A morte, ela tem 3 aspectos: morte física, separação da alma com o corpo; morte espiritual, a separação espiritual do ser humano para com Deus; e a morte eterna, que é a condenação eterna no inferno. Olha a situação desse que está morto, está caminhando para a própria condenação. Então, quando a gente pensar nesse versículo aqui, Ele nos deu vida, isso deve fazer nós exultarmos, nós glorificarmos a Deus. Ele me deu vida, eu estava nessa condição de morte, e Ele me deu vida. Que Deus maravilhoso, a Ele seja glória. Eu vou anunciar a Ele, eu vou obedecê-lo, porque Ele me deu vida. Nós estávamos mortos, Ele é digno de glória. A obra dele é maior do que você imagina. Você é mais pecador do que você imagina. Você estava numa condição pior do que você imagina. Nada do que você fez o que você fizesse poderia te salvar, nem contribuir para isso. Até o fato da gente crer é porque Deus agiu primeiro. Nós estávamos cegos, mortos, endurecidos, insensíveis, inabilitados para crer. Mas Ele age primeiro, abriu os nossos olhos, Ele nos deu vida. Você lembra ali daquela figura, daquela história de Ezequiel diante de um vale de ossos secos? É mais ou menos isso, uma ilustração aqui. Vale de ossos secos, os ossos não podem fazer nada por si mesmos. Morte, estavam mortos. Aí o Senhor manda o profeta, profetiza, e o Senhor faz o quê? Faz aqueles ossos ganharem ali, começarem a se tornar de novo um corpo, um ser humano, e o Senhor vai e coloca o fôlego de vida ali. É isso que Ele faz espiritualmente. Ele nos dá uma vida, uma nova vida espiritual. Ele nos regenera, Ele nos faz nascer de novo em Cristo Jesus. Por isso Deus é digno de glória, de honra, de louvor. E essa, meus irmãos, é a condição de todos aqueles que ainda não estão em Cristo. Essa continua sendo a condição de todos aqueles que ainda não nasceram de novo. Essa continua sendo a condição de todos aqueles que não foram regenerados pelo Espírito de Deus. Essa ainda é a condição, talvez dos seus parentes, dos seus amigos que ainda não conhecem o Senhor. É uma condição desesperadora, meus irmãos. Nós precisamos pensar, meditar nessas coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Abra comigo 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E vamos ler aqui agora o capítulo 5, o verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, né? Então, meus irmãos, ele fala que a nossa condição antes de conhecer o Senhor era de morte espiritual. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, um sistema que não leva em consideração a palavra de Deus, com valores totalmente corrompidos, deturpados e influenciados pelo maligno. Nós não devemos amar o mundo, mas ele diz que era dessa forma que a gente vivia antes. Você pensava da mesma forma como aqueles que não amavam a Deus.
Você não levava em consideração a palavra de Deus. Você vivia de acordo com o curso, com o pensamento, com a cosmovisão desse mundo caído, desse sistema corrompido, que não leva em consideração o que Deus diz. Andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Primeiro, estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, como um sistema corrompido, influenciado por Satanás. Segundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, o próprio demônio, o próprio diabo, né, e seus demônios. Vamos dar uma olhada, meus irmãos, no texto de 2 Coríntios, rapidinho, capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus, aqui com o D com D minúsculo, está falando do diabo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, aqui falando a respeito do próprio diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não consegue nem enxergar, compreender as coisas espirituais. Ele não consegue discernir. Para ele é loucura, a não ser que Deus tire as escamas dos seus olhos, que Deus o faça ver espiritualmente. Então, estávamos mortos em delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. A carne aqui como uma natureza humana maculada, manchada, corrompida, suja, pecaminosa. A natureza humana foi manchada pelo pecado. Abra comigo Romanos 8, verso 8. Vamos ler o 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que ainda estão na carne, que não nasceram de novo, eles não podem agradar a Deus. Até mesmo as suas ações boas, aparentemente, não são feitas para a glória de Deus. Elas não agradam a Deus. É tudo contaminado, corrompido, manchado pelo pecado. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais. E essa condição toda merece também um juízo. Que situação! Filhos da ira. Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esses sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Abra comigo agora Mateus, capítulo 25, verso 46. Diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, até aqui, o que nós observamos a respeito do ser humano sem Deus? O que ele pode fazer? O que ele pode fazer por si mesmo? Ele está morto em delitos e pecados. O que o morto pode fazer? Ele anda segundo o curso desse mundo, não leva em consideração a palavra de Deus, a vontade de Deus. É como se uma mentalidade deturpada, fortalezas satânicas em sua mente. Está cego por Satanás. Ele vive de acordo com as inclinações da sua carne, que é inclinada para o pecado.
e ele é alvo da ira de Deus. Que situação desesperadora! E essa era a situação de todos nós antes do Senhor nos salvar. Então, quando a gente pensar a respeito desses pontos, a gente tem que avaliar. Imagine aqui a ira de Deus, como a gente viu aqui, uma condenação eterna. Já parou para pensar numa condenação eterna? Sem fim, a pessoa vai ficar sofrendo por tempos e tempos e tempos sem fim. Alguém pode questionar, mas nós pecamos por alguns poucos anos aqui, por que o preço, né, é tão duro? Porque a questão não é o tempo. Por exemplo, uma pessoa pode levar 10 segundos para assassinar um bebê. A questão não é o tempo que ela cometeu aquele pecado, mas é o que ela fez e contra quem ela fez. O pecado é contra um Deus eterno. O pecado é contra um Deus soberano, é contra um Deus onipotente, onisciente. Contra quem nós pecamos? Contra um Deus que não tem fim. Por isso é uma punição eterna. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos considerar as coisas eternas. Nós precisamos considerar essa questão da ira de Deus, para nós podermos compreender a grandeza que tem a cruz, a salvação. Nós precisamos entender de onde foi que Ele nos tirou, que situação nós nos encontrávamos. E uma questão: se você ainda não nasceu de novo, essa é a condição que você se encontra. Se você não nasceu de novo, você está caminhando para a destruição. Aí aqui vem um texto maravilhoso, que vai dizer o seguinte: mas Deus não é mais o ser humano, não é mais as nossas obras, não é mais a gente se despertou para a vida. Nós estávamos mortos. Mas Deus, quem toma iniciativa? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Mas Deus, rico em misericórdia, misericórdia não dá aquilo que a gente merece, por causa do grande amor. Não foi porque a gente fez alguma coisa certa, bonitinha, ou porque Ele viu que a gente ia fazer alguma coisa. Não, por causa do amor dEle, da misericórdia dEle, o grande amor com que Ele nos amou. O que Ele faz? Estando nós mortos, sem poder fazer nada, sem conseguir fazer nada, sem conseguir, realizar nada, o que Ele faz? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, sois salvos. Pelo favor imerecido de Deus, nós somos salvos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, estando nós ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus Cristo, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, vem ao mundo, nascido de uma virgem, cumpre a lei que nós não conseguimos cumprir, e se entrega como um sacrifício na cruz do Calvário para pagar o preço por nossos pecados. Ele é morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação daqueles que nele creem. Que maravilha! Quão glorioso é o Evangelho! Quão glorioso é o nosso Deus! Que palavra maravilhosa nós temos para proclamar! O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa mensagem que nós temos que proclamar, porque essa condição de morte que muitos se encontram, todos aqueles que não nasceram de novo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Vocês veem também que Ele vai dizer em Cristo, com Cristo, em Cristo, porque todas as bênçãos do Evangelho, todas as bênçãos de Deus, nós recebemos em Cristo.
é pelo poder de Cristo, é pela obra de Cristo, é pela fé em Cristo. Não é nada do que nós fazemos, não é nada do que nós somos, é o que Ele fez por nós. É confiar em Cristo, é cada vez mais você conhecer a Cristo, olhar para Cristo, encontrar salvação em Cristo. É o que Ele fez por nós. Desista de salvar você mesmo pelo que você faz. As suas obras, elas são fracas, mas confie em Cristo, olhe para Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, para a glória do nome dEle, para a riqueza da sua glória, para manifestar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça. Deus, Ele pode, diante dessa situação, Ele pode demonstrar a sua misericórdia para conosco e ter o seu nome glorificado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido, ou pela graça mediante a fé. Nós confiamos em Cristo. Mas um detalhe nós encontramos, meus irmãos, em Hebreus 12:2. Por favor, leia comigo Hebreus 12:2, a respeito da questão da fé e do Senhor Jesus Cristo. Olhando firmemente para o quê? O autor e consumador da fé, Jesus. Até a nossa fé, meus irmãos, até o fato de nós crermos, isso é uma graça de Deus. O Senhor nos abriu os olhos, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar de acordo com a sua boa vontade, é o Senhor quem age primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele veio e agiu poderosamente em nós. Por isso nós respondemos em fé, por isso nós respondemos em obras, por isso que nós respondemos entregando nossa vida, por isso nós respondemos com arrependimento, porque Ele agiu primeiro, porque Ele agiu, Ele transformou a nossa vida. Então nós respondemos. Então somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, confiar em Cristo, crer em Cristo, depositar a nossa vida em Cristo, abandonar a tentativa de ser salvo por qualquer outro meio e confiar em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo esse texto a respeito da salvação, toda essa graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus nos deu de presente, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a gente pudesse ser salvo pelas nossas próprias obras, a gente poderia dizer: olha, eu consegui, eu sou o cara, se gloriar nisso. Mas não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé em Cristo, pelas obras que Ele cumpriu, pela vida que Ele viveu, pelo sacrifício que Ele se entregou na cruz do Calvário. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Ele nos tira, olha, vamos observar aqui o quadro total. Ele nos tira da morte para a vida. Ele nos deu vida, estávamos mortos, Ele nos deu vida. Como é que nós estávamos? Andando segundo o curso desse mundo. O príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que agora atua no filho da desobediência. Vivíamos seguindo a nossa natureza humana caída, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Deus, Ele nos tira dessa situação de morte, de trevas, de condenação, nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo, nos faz filhos de Deus, nos salva, envia o seu Filho para morrer por nós, nos salva para morrer, ser sepultado e ressuscitar,
viver uma vida perfeita, cumprir toda a justiça de Deus, ser morto, sepultado ao terceiro dia, ressuscitar para a nossa justificação, e nos regenera, nos dá condições, né? Abre os nossos olhos para que a gente consiga crer em Cristo. Só um ponto, só um detalhe sobre isso, para que fique bem claro essa questão de que é Deus quem abre o nosso coração para que a gente consiga receber o Evangelho. Abra comigo Atos capítulo 16, verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia para ela entender as coisas que Paulo dizia. Abra comigo 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Ele fala para que Deus lhe conceda o arrependimento, para que Deus lhe conceda. Deus abre o coração de Lídia para ela entender a mensagem. Deus concede o arrependimento. Então nós só vamos responder por conta de que Deus agiu primeiro em nossas vidas. Então, diante disso, diante de tão grande salvação, nós obedecemos por amor, por gratidão. Nós vamos fazer as boas obras que Deus preparou de antemão por amor, por gratidão ao Deus que nos amou primeiro. Nós não devemos fazer boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos, porque Ele nos salvou, porque Ele nos tirou dessa situação de condenação para uma situação de tão grande salvação. Então, meus irmãos, vamos pensar aqui. Depravação total. O que quer dizer? A total incapacidade do homem de salvar a si mesmo e até mesmo responder ao convite de salvação se Deus não agir primeiro na vida dele. A morte espiritual de todo aquele que ainda não nasceu de novo. A necessidade, de uma intervenção divina na vida do pecador, abrindo seus olhos espirituais, tirando seu coração de pedra insensível para dar um coração de carne sensível, vivo, regenerar. Vida espiritual é necessária, uma transformação. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós contamos com a atuação de Deus para converter, para convencer. É uma atuação poderosa, é um milagre alguém nascer de novo. Quando alguém crê em Cristo, quando você vê alguém que se arrependeu e creu em Cristo, e aquilo tudo fez sentido, ele olhou para a cruz e encontrou salvação em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, essa é uma evidência de que Deus agiu ali naquela vida, de que Deus abriu os olhos, que Deus operou grandemente ali, e Ele está respondendo pela ação, a resposta a uma ação de Deus anteriormente ali na vida daquela pessoa. É necessário uma atuação sobrenatural do Espírito Santo na conversão do pecador. Então essa é uma situação. O ser humano não é inocente, depois da queda. O ser humano não está só doente, mas o ser humano está morto em delitos e pecados e precisa de salvação em Cristo, precisa de um novo nascimento. Essa é a doutrina da depravação radical, a depravação total, que vai servir de base para as outras doutrinas que nós também vamos estudar, meus irmãos. E nós precisamos refletir sobre isso, precisamos pensar, você precisa considerar, de onde foi que Deus lhe tirou. Se você é um cristão, pense de onde foi que Deus lhe tirou, de tão grande condenação que Ele te livrou, de tão grande morte eterna
de tão grande ira que Ele te livrou. Quando você olhar para a cruz, isso deve ser um alívio, isso deve te fazer lembrar de tão grandiosa salvação. Você deve lembrar, nossa, ali, naquele madeiro, Cristo Jesus morreu para pagar o preço pelos meus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Você deve glorificar a Deus por tão grande salvação. Você lembrar que Ele ressuscitou, você lembrar que o único caminho para a salvação é Cristo, e Ele é o seu Senhor. Isso deve te fazer glorificar mais a Deus. Quanto mais nós crescemos na caminhada com o Senhor, mais a gente percebe que nós somos mais pecadores do que nós pensávamos. E que a salvação é maior ainda do que nós pensávamos. É muito maior, é infinitamente maior do que nós pensávamos. Nós temos que pensar quão glorioso é. Quando Jesus ele vem, diz aqui, a luz resplandeceu nas trevas. Jesus Cristo é a luz do mundo, é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho para a salvação, é Cristo, é em Cristo. Qualquer bênção, qualquer boa dádiva que nós temos, é em Cristo Jesus. Então isso deve te fazer amar mais a Deus, a glorificar mais a Deus, a ir mais na Escritura e conhecer a respeito desse Deus que te salvou. Se você ama uma pessoa, você quer conhecer, você quer aprender mais, imagina alguém que fez tudo isso por você, e você ainda quer ficar bobeando com as coisas desse mundo. Quando eu digo desse mundo, é com esse sistema que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então pense nisso, reflita sobre isso. Como é o teu relacionamento com Deus? Isso aqui, se você parar para refletir nisso aqui, isso te deixa ainda apático. Você ainda fica assim como se fosse qualquer coisa. Você crê de fato nisso? Você crê de fato nessa mensagem? Você crê de fato no Evangelho? Cristo Jesus de fato é o teu Senhor? Quando Jesus vai fazer o chamado para os seus discípulos, Ele fala para considerar o custo. Considera o custo de ser um discípulo meu. Considera, porque aquele que não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, ou a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não toma a sua cruz e me segue dia a dia, não é digno de ser meu discípulo. Pense no custo do que é ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E pense no que Deus fez. Da onde Deus nos tirou. O que Deus faz para salvar um pecador? Da onde Ele nos tirou? Reflita sobre isso. E reflita também que você tem uma mensagem para proclamar. Que tem muitas pessoas que estão nessa situação. Ore por elas. Pregue o Evangelho a elas. Pregue o Evangelho confiando totalmente na ação poderosa de Deus para converter aquela pessoa, se for da vontade de Deus. Pregue, fale de Cristo, ore, clame pelos seus parentes, seus amigos que não conhecem o Senhor. Pregue o Evangelho para todo mundo. Fale a respeito desse Cristo. Não pense assim, não, mas ele é até gente fina, ele é até uma boa pessoa. Quem sabe, sem Cristo, ainda assim ele pode ser salvo. Lê do engano. Não há salvação senão em Cristo Jesus. É necessário, meus irmãos. Tudo o que o homem faz, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Os nossos atos de justiça para nos justificar são como trapos imundos diante de Deus. É necessário Cristo. Pregue Cristo. E esse crucificado, essa pregação de Paulo. Resolvi nada saber entre vós a não ser Cristo. Ele pregava Cristo, porque entendia que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Medite a respeito de onde Deus te tirou e reflita a respeito de tão grande salvação que Ele oferece para você. Ele nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo. Ele remove a nossa condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ele nos leva para a vida eterna. Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Só alegria eterna
para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que têm essa firme esperança. Vamos ao Senhor em oração. Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Peço perdão, Senhor, por nossos pecados. E peço perdão, Senhor, por muitas vezes não meditarmos na grandeza da salvação em Cristo. Muitas vezes, Senhor, vivermos como se isso não fosse, Senhor, a verdade mais importante que nós precisamos proclamar e crer e viver. Que o Filho de Deus se entregou numa cruz para salvar pecadores como nós. Oh, Pai, que a gente viva de modo digno desse Evangelho. Que a gente venha se arrepender do nosso pecado e crer em Ti. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Como nós vemos aqui, Senhor, se o Senhor não agir primeiro, nós não conseguimos. Então eu te peço, Senhor, opere em nós, Senhor. O Senhor que opera em nós, tanto o querer como efetuar de acordo com a Tua boa vontade. Fortalece a nossa fé, Senhor. Dá-nos o arrependimento genuíno. Ajuda-nos a viver de modo digno o Teu Evangelho. Ajuda a viver a cada dia para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos à luz da Tua palavra, a vivermos de acordo com a Tua Escritura. Ajuda-nos a proclamarmos o Teu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a viver uma vida diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.